Olá, crianças! Olá, ninhos e ninhas! Aqui é a tia Carol, professora de espanhol de você, e eu estou aqui outra vez para a gente relembrar algumas palavrinhas que a gente vem estudando, tá certo? Lembrando que na nossa aula nós fizemos uma revisão da unidade. Vamos ver direitinho? Na semana passada, nós revisamos as palavrinhas que a gente aprendeu no início da unidade, certo? E que foram palavrinhas que a gente aprendeu para usar na escola, tá certo? E aí, a tia Carol separou algumas palavrinhas de todas que a gente estudou, não coloquei todas, tá certo? Para a gente revisar, tá bom? E a gente começou por essas aqui, ó, pelas pessoas que encontramos na escola. Las personas de la escuela. Vamos lá? Então, começando por essa aqui, ó, que é a pessoa que nos ensina, né? A pessoa que nos ensina, que se chama professora. E em espanhol, dizemos assim, ó, professora, professora. Além da professora, também encontramos nossos coleguinhas, né? Que podem ser os meninos e podem ser as meninas. Vocês se lembram como se diz meninos e meninas em espanhol? Vamos lá. Se diz assim, ó. Menino se diz ninho. Menina se diz niña, tá? Além das personas de la escuela, também aprendemos sobre os objetos da escola, os objetos que usamos na escola, né? Objetos de la escuela. Vamos lá. Começando por esse aqui, ó, que é a nossa bolsa, a mochila. E em espanhol se diz assim, ó, mochila, mochila. Também aprendemos a dizer livro em espanhol, né? O livro. Livro em espanhol se diz assim, ó. Libro, libro. Também aprendemos a dizer cadeira em espanhol, né? Cadeira em espanhol se diz assim, ó. Silla, silla. Aprendemos também sobre esse objeto, ó. Nossos cadernos, né? Caderno. Caderno em espanhol se diz assim. Quaderno, quaderno. Aprendemos também sobre esse outro objeto aqui que usamos para guardar nossos lápis e canetas. Se diz estojo em português e em espanhol se diz estuche. Estuche. Também aprendemos a dizer lápis em espanhol, que se diz bem parecido, né? Se diz assim, ó, lápis, lápis. E esse outro objeto aqui que usamos para colorir, colorear. Em espanhol se diz cera, o lápis de cera. Se chama apenas cera. E esse outro objeto que é a tesoura. Tesoura, em espanhol, tijeira, tijeira. Além dessas palavrinhas, nós também começamos a aprender as cores em espanhol, né? Vocês se lembram quais foram as cores que a gente estudou? Vamos lá ver direitinho. E lembrando, cores em espanhol se diz assim, ó. Los colores. As cores se diz los colores. Aprendemos essas aqui, ó. A cor azul, amarelo, vermelho e verde.
tá? Azul em espanhol se diz azul, azul. Amarelo em espanhol se diz assim, ó, amarillo, amarillo. E o vermelho em espanhol se diz assim, ó, rojo, rojo. O verde em espanhol se diz assim, ó, verde, verde. Nós também começamos a aprender alguns números em espanhol, certo? Vamos lá relembrar os números que a gente já estudou. Lembrando que números em espanhol se diz bem parecido, tá? Se diz assim, ó, números, bem parecido. Então, começando pelo número 1. Número 1 em espanhol se diz assim, ó, uno, uno. E também aprendemos a dizer o número 2 em espanhol. 2 em espanhol se diz assim, ó, dos, dos. Tia Carol agradece bastante que vocês tenham assistido ao vídeo. Espero que esse vídeo ajude a vocês relembrarem essas palavrinhas que a gente vem aprendendo, tá certo? E um abraço, tchau, tchau, hasta luego!